E a pergunta que eu te faço é se há risco da empresa falir, não é? Porque a recuperação judicial é para dar um fôlego, mas pode não trazer esse fôlego que a empresa precisa, né? Olha, vamos colocar de uma maneira bastante prática, né? Ela tem muita chance de falir, né? De deixar de existir como negócio, né? Ela não vai, por que isso, né? Ela não contabilizou o total de 43 bilhões de reais de dívida que ela tem, ela não contabilizou no balanço dela 20 bilhões. Então, ela tem um patrimônio líquido hoje, se você pegar o total de ativos que ela tem, menos os passivos, sobra um patrimônio líquido para ela de 14 bilhões de reais. Se ela vai aumentar o passivo dela em 20 bilhões de reais, reconhecendo mais essas dívidas, o patrimônio líquido dela vai ficar negativo em 6 bilhões de reais, né? Que é o que ela tem de patrimônio, menos a dívida, sobra os 6 bilhões de reais negativo. O patrimônio líquido dela vai ficar negativo. Então, o que se espera que aconteça? Alguns investidores, sócios da Americanas, vão ter que chegar e colocar dinheiro em cima da mesa. Quanto? Para zerar o patrimônio líquido dela, pelo menos 6 bilhões de reais, para começar o negócio. Depois a gente vai ter que avaliar as condições econômicas dela continuar existindo. Qualquer empresa só existe se ela gerar vendas suficientes, receitas suficientes, para pagar os custos dela e remunerar as pessoas que têm créditos contra ela. Quem são? Os acionistas e os credores. Então, ela vai ter que pagar as dívidas dela ao longo do tempo. Ela precisa pagar, então, 40 bilhões de dívida, menos 20 que ela vai pagar, mais 20 bilhões de dívidas ao longo do tempo. Ela vai ter condições econômicas de fazer isso, vai precisar rever todo o negócio dela. Porque ela chegou nessa situação por um motivo só. Ela ocultou o fato mais importante que uma empresa tem, qual seja a rentabilidade dela. Ela ocultou prejuízos da ordem de 20 bilhões de reais. Então, a gente já sabe que, pelo menos nos últimos 10 anos, ela gerou prejuízo. Né? Gerou prejuízo. Então, para que ela não vá à falência, ela precisa convencer pessoas a investirem, e as pessoas só vão investir se tiverem convencidas que daqui para frente ela vai conseguir gerar lucro. Essa é uma conta difícil de ser feita, é uma conta que envolve muitas análises, e eu tenho certeza que vai demorar um tempo para a gente saber. Enquanto isso, as condições financeiras da empresa estão piorando gradativamente. Pois é. E a pergunta que aparece também para muita gente é, primeiro, para os funcionários, né? Como é que fica a situação dos funcionários? E outra ponta, e os acionistas das americanas, né? Bom, então vamos começar com os funcionários. É, Se você levar em consideração que ela vem tendo prejuízo, ela vai precisar fazer uma mudança importantíssima no negócio. Então, provavelmente, ela vai ter que cortar funcionários. Se ela tem, como divulga, 40 mil funcionários, uma boa parte disso vai deixar de ser funcionário dela para viabilizar um programa de recuperação de resultados, ou de melhoria de resultados. Pelo caixa que ela tem hoje, que olha, são números que a gente vai tateando, eu teria dificuldade de dizer que esses números estão completamente corretos, porque as informações não são oficiais. Os números que apresentam hoje são de um caixa de 250 milhões de reais. Se ela só pagar os seus funcionários, então ela tem condições de pagar a folha de pagamentos por 4 meses e meio. Desculpe, só dar uma limpada na garganta. O problema é que ela não tem só funcionários para pagar, né? Ela tem alguns credores, uns fornecedores para pagar, tem impostos para pagar, tem despesas normais para pagar. Então, a situação é complicada. Os funcionários estão vivendo, de fato, um momento de ameaça. Os acionistas, veja, as ações foram negociadas agora, eu estou olhando aqui no aplicativo de cotações, que elas estão sendo negociadas a R$ 1. Né? Os acionistas, há acionistas que compraram ações a R$ 80, a R$ 60, a 50, 40, a 20, a 10, a 5. E essas ações tendem a cair,
desculpe, até R$ 0. Né? A gente sabe que de zero ela não passa. Em que ambiente essas ações poderiam ter um preço melhor? Se alguém fizer um resgate da empresa, colocar ali, vamos colocar 15 bilhões de reais, e a empresa, a partir daí, começar a ter lucros. Então, esses R$ 1 vão poder virar 1,10, 1,20, 1,30, e ao longo do tempo, recuperando. Mas os acionistas minoritários, de fato, eles vão amargar um prejuízo se compraram aí acima de R$ 5 e podem ter um prejuízo de 100% se a empresa não sobreviver. Vamos torcer para que a situação melhore, viu? Obrigado, Pedro Paulo Silveira, pela participação. Um abraço, ótima noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Valeu.